STF rachado, mas parece que vai ter acordão. Eu não admito isso, eu não sei você, mas eu preciso ver esse careca atrás das grades pelo menos até 2026, ok? Vamos ver o que o Doutor Dallagnol fala aqui, é uma análise bem produtiva. E, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like para ajudar a gente com a verdade, sempre a verdade no Brasil, e ativa o sininho para receber as notificações. Eu sempre trago o maior resumo de todos os canais e melhores conteúdos aqui do YouTube. Então, segue o canal Contraste, vamos ver o que o Doutor Dallagnol tá falando aqui. O STF está rachado. O rolo de Moraes com o banqueiro causou um racha no STF e agora os ministros estão em pé de guerra. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar quem tá do lado do Moraes, passando pano ali pro ministro, quem tá contra o Moraes e quer puxar um freio de arrumação do STF e como que a STF já enterrou no passado um escândalo parecido e agora pode ser que uma mão esteja lavando a outra, que é gravíssimo e eu vou te mostrar. Então vamos direto ao ponto. O caso do ministro Alexandre de Moraes caiu como uma bomba no STF. Porque os ministros não conseguem explicar como é que a esposa do Moraes tinha um contrato de 129 milhões de reais para representar o Banco Master sem ter qualquer prova da prestação dos serviços mínimos que correspondam aos valores pagos. Só que ainda assim tem ministros do STF que defendem o Moraes. E o Dias Toffoli, por exemplo, ele só podia estar com o Moraes, né? Isso porque o próprio Toffoli ele foi pego em escândalo, quando ele viajou de jatinho com o advogado do Banco Master e logo em seguida deu uma decisão favorável para ele. A própria decisão do Toffoli, que colocou tudo em sigilo, e depois a outra decisão do Toffoli, que barrou a investigação da CPMI sobre os dados telefônicos do Daniel Vorcaro, dono do Master, tudo isso pode até ter sido feito pelo Toffoli para proteger o Moraes, retribuindo um favor como eu vou te contar, porque o Moraes já ajudou a abafar o escândalo do Toffoli também. O segundo ministro que tá com o Moraes, é claro que é ele. É o inimigo da lei da magistratura, o adversário da Constituição, o ministro Gilmar Mendes. Gilmar deu uma aí de stand-up comedy. E ele disse, depois desse rolo todo no Moraes, que Alexandre é uma fortaleza moral do STF. Gente, podem rir, eu ri quando eu vi isso, é sério e é cômico. É uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Ao mesmo tempo que me dá vontade de chorar de tristeza ao ver a degradação moral do STF. Esse é o nosso modelo, então? Alexandre de Moraes? E pior, Gilmar disse ainda que tinha absoluta confiança em Moraes, e aí, é claro, ele também protegeu o Toffoli. Dá uma olhadinha aqui, ó. Gilmar diz ter absoluta confiança em Moraes no caso do Banco Master. Decano do STF, cara, que decano que a gente foi arranjar, hein? Decano do STF também afirma não ver problemas na viagem que Toffoli foi acompanhado pelo advogado do investigado do caso. Fecha a STF logo e joga a chave fora. Gente, é absurdo, um absurdo depois do outro. Que degradação moral. O problema é que o Gilmar ele deve estar aplicando aí a sua própria régua moral. Eu vou te mostrar que o Gilmar também está devolvendo um favor pro Moraes, segura aí. Só que também tem aí os ministros do STF que estão envergonhados, a outra ala. Enquanto eu vou te explicando isso, eu quero que você se sinta agradecido. Agora é sério, se sinta agradecido, porque ter você aqui, fazendo parte dessa comunidade, significa um mundo pra mim. Quando tiraram meu mandato, só me sobrou a minha voz. E nós juntos somos uma voz. Obrigado por cada vez que você deixa seu like, por cada vez que você compartilha, o que faz a nossa voz conjunta ser relevante e ir muito mais longe. E vamos lá. Os ministros do STF, que ainda tem um pingo de vergonha, eles estão tentando se afastar desse mar de lama da trupe governista formada por Moraes, Mendes, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Zanin, Toffoli. O Fachin, ele tá tentando aprovar um código de ética, que vamos ser sinceros aqui, tá muito longe de resolver o problema. A começar pelo fato de que não prevê punição. Essa parte dos ministros está tentando puxar em um freio de arrumação e o código de ética foi a forma, a válvula de escape que eles acharam de se posicionarem sem ficar atacando descaradamente seus colegas e fazendo julgamentos públicos sobre a conduta deles. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui nas palavras aqui da Andréa Sadi. Olha aí comigo. Passado 8 de janeiro, o Supremo não só tem essas divergências, como você vai ter uma cobrança nos bastidores, e eu tenho ouvido essas mesmas apurações, para ter uma espécie de freio de arrumação em todos esses casos que a gente está acompanhando. No caso específico do caso Master, envolvendo o ministro Toffoli, a revelação do jatinho com o advogado de um dos envolvidos, e também no caso do contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes, principalmente em relação ao contrato, o que mais escuto de diferentes ministros da corte é de que gera um constrangimento o fato de que não tinha um objeto definido, como a gente viu na revelação até aqui do Jornal Globo, de que ninguém explica exatamente o que era para fazer com aquele contrato, com aquele valor, e ministros da corte nos bastidores estão se dizendo constrangidos e acham que isso sim dificulta limpar a imagem do Supremo. Limpar a imagem do Supremo. Imagina, o Supremo todo lameado, e aí eles vão limpar a imagem do Supremo. Bom, mas você viu aí o que tá acontecendo. Tem ministros tentando aí mudar, puxar um freio de arrumação, querendo mudar a atuação do Supremo, a cara do Supremo, limpar a imagem do Supremo, e aí vem esses escândalos que atrapalham esse objetivo e que geram essa divisão, esse racha interno na corte. E agora, pra fechar com chave de ouro, eu vou te mostrar o que eu prometi, como o STF abafou um escândalo parecido e como Toffoli e Gilmar podem só estar devolvendo um favor ao Moraes. Quem lembrou desse caso foi o Ivanildo III, dá uma olhadinha aqui nesse post dele, ó. Em 2018, a Receita Federal criou uma lista de 133 agentes públicos com patrimônio incompatível, movimentações suspeitas e inconsistências graves nas declarações. Entre os 133 nomes estavam as esposas de Gilmar Mendes e de Dias Toffoli. O que aconteceu depois é uma aula de como a STF protege os seus. Alexandre de Moraes paralisou a investigação, afastou os auditores responsáveis e transformou os investigadores em investigados. Isso aqui é um suco de Brasil. Essa história, gente, era bem mais ampla e cabeluda do que isso, mas esse aí é um resumo dela. Moraes usou o inquérito do fim do mundo para dar uma decisão ilegal, sem pé nem cabeça, que paralisava as investigações sobre as esposas de Toffoli e Gilmar e afastou os auditores fiscais. Será que a investigação da Receita ia encontrar o mesmo que se descobriu agora com a esposa de Moraes? Contratos milionários suspeitos, objetos, serviços obscuros? O que nós sabemos é que Moraes enterrou o escândalo dos coleguinhas, que agora enterram o escândalo dele. Mas e você? Você acha que os ministros do STF vão fazer maioria contra o Moraes e o Gilmar? Ou que vai prevalecer aí uma mão lava a outra entre os ministros que estão com as mãos sujas, hein? E será que a gente vai conseguir mudar essa realidade? Gente, por isso é tão importante a mudança de um presidente da República, colocar um cara bom, que escolha ministros bons, para que a gente possa mudar a régua do STF, que hoje tá no modo degradação moral.